Estou de nível, estou de nível. Aniversário, é aniversário. Esquece, papai, o homem tá como? O homem tá podendo, filho. E aí, você tem 36 anos de idade? Porque eu tenho 36 anos de idade. Ai, minha esposa fez um aniversário pra mim e foi muito legal. Durante esse vídeo você vai ver algumas imagens do meu aniversário de 36 anos de idade com pessoas que eu amo, fazendo o que eu amo. Você sabe, assim como eu, que o maior professor do mundo é o tempo. E às vezes ele não é um professor muito maleável. E se eu voltasse aos meus 20 anos de idade, com a experiência que eu tenho hoje, eu me daria alguns conselhos e eu vou passar esses conselhos aqui. O último conselho é o que faz dar sentido à minha vida. Então bora lá. Bom, o primeiro bom e ótimo conselho que eu me daria com 22 anos de idade é: haja com reciprocidade com quem é recíproco, e aqueles que te tratam apenas bem pela sua utilidade, trate-os também pela sua utilidade e tá tudo bem. Por muito tempo na minha vida eu perdi tempo com pessoas que estavam comigo e me procuraram só porque eu era útil em algo. Quando eu me recordo e eu volto para o passado, eu vejo quantas oportunidades eu desperdicei de ter boas pessoas ao meu lado, que elas agiam com reciprocidade, queriam estar perto de mim pelo aquilo que eu era e não aquilo que eu oferecia, mas naquele momento eu estava valorizando, eu queria estar perto de pessoas que não me valorizavam. Eu estava perto e procurando aprovação social de pessoas que ligavam só para minha utilidade. Sabe aquele site que você entra, põe o login e senha e você só entra naquele site porque você precisa de alguma coisa? Tem gente que trata a gente como usuário. É como se a gente fosse um site que elas só procuram a gente quando elas precisam. Privilégio de poucos, piazada. Esse é o privilégio do homem adulto. Buscar a esposa no mestrado. Ah! Privilégio do homem adulto, amor. Buscar a esposa. Buscar a esposa. Privilégio da mulher adulta, não precisar dirigir. Alisson Santiago, dos seus 22 anos de idade, não fique procurando a aprovação das pessoas. E por muito tempo eu procurei a aprovação de pessoas que realmente não me amavam, mas elas estavam comigo por causa da minha utilidade. Eu desgastei a minha vida por pessoas que não me amavam e eu queria a aprovação dessas pessoas. Eu demorei para entender aquilo que é lógico no mundo. Nessa terra passou apenas um homem que foi perfeito, chamado Jesus Cristo. E ele foi morto por essas pessoas no qual a gente busca aprovação. Realmente não vale a pena. E se o mundo teve coragem de crucificar o único homem perfeito desse mundo, Jesus Cristo, por que que eu quero a aprovação dessas pessoas? Estou morrendo de vontade de tomar um sorvete do Jerônimo de Oreo. Muita vontade. Eu não gosto de passar vontade. Vamos. Jerônimo. Diário. Uma coisa que a gente aprende com o tempo também, que tudo na vida é vaidade. Simplesmente vaidade. Às vezes a gente fala, compra, faz, quer ter o corpo perfeito, não por nós, mas pelas pessoas. E se eu pudesse voltar no tempo, esse era um conselho que eu falaria muito pra mim. Eu vou viajar daqui um mês com a minha esposa. Eu vim comprar um sapato, um tênis pra caminhar. Eu sei que eu não comprei o tênis mais bonito, mas eu comprei um tênis que eu gosto e quero, porque tudo é vaidade e eu vou morrer e eu não vou levar nada pro caixão. Você não leva a sua beleza, você não leva o seu dinheiro, você não leva nada. E eu não falo isso na propensão de influenciar você que está assistindo esse vídeo, que a gente tem que ter uma vida medíocre aqui. Não é sobre isso. Eu gosto de ter, eu gosto de viver, eu gosto de viajar e tudo isso envolve dinheiro.
A questão é que, na grande maioria das vezes, a gente fala, compra algo porque tá mais correlacionado àquilo que a gente quer mostrar com realmente aquilo que a gente quer. E eu vou mostrar o tênis que eu comprei pra vocês. Eu queria esse tênis há muito tempo, mas eu não tinha coragem de comprar. Eu sei que eu usaria pouco, mas eu e minha esposa, a gente tá indo pra Bolívia e a gente vai fazer altas caminhadas. E eu e minha esposa, a gente tá indo no deserto de sal, o maior deserto de sal do mundo. E eu comprei um tênis Lazarento, a vida é boa. Não sei, pra quem me conhece já sabe, amo essa marca, Vans. Ele é um tênis para repelir a água e a neve. E ele é bom para caminhada. Aqui, ó. Foca aí em câmera. Verde, militar. Gosto dessa cor. Eu tinha um tênis verde. Tenho um tênis verde até agora da Vans. É um dos melhores que eu tenho. E eles mudaram aqui o solado, mudaram toda a estrutura para caminhar, enfim. E eu tô feliz, porque eu comprei um tênis que eu quero. Ainda minha esposa falou, ah, mas esses pingos aqui, eu não sei se eu gostei. Que ela falou desses pinguinhos que tá aqui, e eu falei, cara, eu que tenho que gostar, né? E eu comprei, é meu primeiro tênis 41. Mas por que eu tô falando? Eu não vou levar esse tênis para lugar nenhum. Eu não vou morrer com ele. Vaidade, tudo é vaidade. Eu assisti um vídeo esse dia que fez eu refletir muito, se não tiver palco, você fala e compra a mesma coisa que você falaria e compraria? E isso mudou a química do meu cérebro. E muitas das vezes a gente faz porque tem palco para isso. E quando você tira o palco, você deixa de fazer, você deixa de comprar muita coisa. E o próximo conselho que eu daria para mim é: continue sendo autêntico. As pessoas, elas não são autênticas. Então você talvez me conheça como pastor, minha mãe me conhece como filho e minha esposa me conhece como esposo. E são várias versões, mas eu não deixo de ser a minha essência por causa das pessoas, por causa de lugares, por causa de nada. Muitas das pessoas que me rodeiam me falam, pastor, você é muito autêntico. E eu paro e falo, mas as pessoas não são autênticas. E elas não são autênticas por aquilo que eu já falei para vocês, por causa da aprovação social. E talvez isso é a pior decisão que você possa ter na sua vida, de viver e ser quem você não é. Danadinha. No final das contas, não é o que as pessoas pensam de nós, mas o que nós pensamos de nós mesmos. Por muito tempo, eu não sabia nem o que pensar de mim. E isso me fez mal quando eu tomei consciência disso, de quem eu sou, por que eu existo, qual que é a minha missão. E às vezes a gente fica tão preocupado com a validação do outro que a gente esquece de validar a nós mesmos. E o mais importante é o que a gente pensa de nós e não o que o outro pensa da gente. Parece simples, mas não é simples. E a gente demora um pouco para virar essa chave. E eu demorei muito tempo para virar essa chave. Por muito tempo eu deixei de permitir e eu deixei de dar perdão a mim mesmo. Então naquela cobrança que eu tinha que ser o melhor, naquela cobrança que eu tinha que ser acima da média em tudo que eu faço, esqueci de me perdoar. E logo quando você tem problemas de perdoar a você mesmo, você tem muita dificuldade de entender o perdão de Deus. E se eu pudesse voltar e falar com a Alisson de 16 anos atrás, com 20 anos de idade, eu falaria, olha, olhe mais para as pessoas, se preocupe amando ela. O seu problema não é o maior problema do mundo, vai ter alguém com um problema pior do que o seu, e nunca se esqueça de levar o perdão para todas as pessoas, de se perdoar. No final das contas, o que importa é a nossa consciência tranquila com Deus, com os amigos e com nós mesmos. E tem um conselho, fechando esse vídeo, já tô aqui em casa, muita coisa para fazer,
E tem uma coisa que se eu voltasse aos meus 20 anos, eu não mudaria. Tudo isso que eu falei para vocês é algo que eu mudei com o tempo, que eu me liguei, mas tem algo em específico que eu nunca mudaria, que é a vontade de fazer Jesus voltar. Eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui uma pessoa idealista e eu não me arrependo de ter trabalhado no Clube de Desbravadores, eu não me arrependo de ter trabalhado para a igreja, de ter me entregado, não me arrependo de nada, porque o sentido da vida para mim é servir a Deus e servir a outras pessoas. Não há mais nada gratificante do que isso, eu nunca mudei esse modo de pensar e então eu não me arrependo. De nada vale a nossa vida se a gente não pregar o evangelho a todas as pessoas. E eu deixei de comemorar a minha vida, a minha existência, aniversário, porque nunca foi significativo para mim. E minha esposa, ela mudou essa chave na minha cabeça, porque fazer um aniversário necessariamente não é ficar mais velho, não é só soprar a velhinha, mas fazer aniversário é você ser grato a Deus pela oportunidade da vida, ser grato a Deus pelo cuidado dele, ser grato a Deus porque ele te deu saúde, ele te deu disposição. E por muito tempo eu não olhei por essa perspectiva linda da dádiva do que é a vida e que a gente não comemora a gente comemora aquilo que Deus nos deu, o sopro da vida. Então esse aniversário foi muito diferente para mim, eu passei com pessoas que eu amo e ressaltando aquilo que eu sempre acredito, as pessoas que você ama agem com reciprocidade, elas querem ver você bem, elas querem te ligar no dia do seu aniversário, elas querem te mandar uma mensagem, elas estão preocupadas com você, não pela sua utilidade, mas elas estão preocupadas realmente por você. E hoje eu tento comemorar a minha vida e tento viver tudo isso que eu falei no vídeo para vocês. Por mais difícil que seja, o ser humano, ele não é coeso, o ser humano não tem coerência, ele é incoerente. E eu sou incoerente, assim como todos vocês, assim como nós, assim como a humanidade. Por mais que a gente tenta, por mais que a gente corra atrás, por mais que a gente ore, vai ter alguns pontos que seremos incoerentes. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido algo. Eu demorei bom tempo para aprender essas lições. Então faça aí um comentário, qual dessas dicas fez mais sentido para você. Tamo junto e até a próxima.